Olá, sou o Thiago Brito, trader e professor, e nessa aula nós vamos falar sobre o gráfico de linha. Você vai compreender as suas características, como ele é formado, quais informações ele fornece e como utilizá-las, e também vai ver a sua representação visual de acordo com cada frequência de análise. Primeiramente, nós temos que compreender que o gráfico de linha ele vai trazer uma informação totalmente resumida da movimentação dos ativos. Você não vai conseguir compreender como aquela movimentação foi realizada, já que ele vai lhe apresentar apenas a última cotação de acordo com a frequência que você quer analisar. Devido a isso, o gráfico de linha ele é o mais usual diante dos traders e investidores que estão começando o seu aprendizado, né, em relação à parte de análise gráfica, já que ele tem uma informação mais intuitiva e você consegue interpretar o direcionamento do ativo com maior facilidade. Afinal, você já deve ter visto, já deve ter contato com algum gráfico de evolução de preços. E no gráfico de linha é justamente isso, só que é a evolução da cotação do ativo. E aí, dessa forma, você vai conseguir, né, calibrar essa visualização de acordo com a frequência que você deseja, né, estar analisando a valorização ou desvalorização dos ativos. Mas, com o passar do tempo, você vai ter uma necessidade maior de compreender como essas movimentações foram realizadas, justamente para mensurar entradas, mensurar risco, mensurar possibilidades de ganho e compreender um contexto melhor de como aquelas movimentações foram realizadas. E aí, dessa forma, você começa a abandonar o gráfico de linha quando você introduzir uma leitura mais operacional para estar realizando seus investimentos. E aí o gráfico de linha, ele volta a ser utilizado a partir do momento que você tiver mais conhecimento sobre outros tipos de gráficos, ele volta a ser utilizado para você acompanhar vários ativos, igual a gente falou na aula anterior. Por exemplo, já que eu quero informação mais reduzida de apenas da concepção, né, apenas do direcionamento, né, da movimentação, da tendência desses ativos, se ele está em tendência de alta, de baixa ou lateral, eu não quero visualizar como é que aqueles movimentos foram feitos, só quero visualizar essa informação resumida. E aí, dessa forma, eu consigo colocar diversos gráficos no meu monitor para acompanhar uma carteira de swing trade, por exemplo. Vamos colocar que eu esteja posicionado em 6 ativos. Se eu colocar 6 gráficos no meu monitor, provavelmente as minhas janelas vão ficar muito pequenas. E aí um gráfico que tem muita informação, como o gráfico de Candle e o gráfico de Renko, essas informações não vão ficar tão legíveis para você compreender o que está acontecendo. E aí entra em cena a usabilidade do gráfico de linha para você compreender apenas o direcionamento e a movimentação dos ativos no qual você vai estar acompanhando e analisando. E aí, dessa forma, nós vamos ter uma identificação mais clara da tendência do mesmo. Né? Se esse ativo tende a se valorizar, se esse ativo continua a se valorizar, se esse ativo está mais parado, mais lateralizado, não está oscilando tanto, ou se esse ativo está em tendência de baixa, numa movimentação de queda. E essa importância ela é justamente para a gente poder ter um termômetro em relação à intensidade dessas movimentações. Por exemplo, o gráfico de linha, como ele vai me demonstrar a última cotação realizada em cada frequência que eu quiser visualizar, se, por exemplo, eu trouxer uma análise para cada dia e eu vou visualizar um ponto, né, um ponto um fechamento, uma cotação realizada num ponto inferior, e aí no próximo dia esse ativo se valorizou muito, e assim que ele fechar, ele vai me demonstrar uma valorização num ponto superior. E aí eu consigo ver a intensidade desse movimento, que ele foi mais intenso em relação à cotação anterior. Mas eu não consigo visualizar como que foi feita essa valorização, se ele se valorizou mais do que o ponto de fechamento, se ele chegou a se desvalorizar mais em relação ao fechamento anterior e depois evoluiu. Mas o que vai me interessar ali é se ele está realizando fechamentos superiores aos anteriores ou inferiores aos anteriores.
Dessa forma, eu consigo pegar uma direção em relação à valorização ou desvalorização dos ativos. Mas o gráfico de linha ele é bastante simples, ele é bastante intuitivo em relação à sua análise, né? Ele é o primeiro passo, né, para o investidor que deseja aprender a analisar, né, de forma mais panorâmica. Você consegue ter uma visualização mais macro em relação a esses movimentos, justamente porque você consegue colocar um zoom maior, né, consegue visualizar vários tempos, uma frequência superior de movimentação de preço, sem perder a precisão em relação à concepção do movimento. Então, ele vai ser utilizado simplesmente para isso. Ver a movimentação e a tendência dos ativos. E como que essas informações são geradas? Como essas informações são alimentadas? O gráfico de linha, a gente tem que compreender que ele vai ficar se movimentando o tempo inteiro, enquanto o mercado estiver aberto, como qualquer outro gráfico. Só que ele só vai me demonstrar o ponto, a última cotação realizada a cada frequência. Então, por exemplo, eu quero analisar uma frequência mais curta. Então eu quero ver quais que são os últimos fechamentos a cada minuto. Vai ter mais ruídos, vai ter, né, mais movimentos. Dessa forma pode ter uma dificuldade maior em interpretar o que está acontecendo. E aí dessa forma eu vou ter que subir a frequência de análise. Então o gráfico de linha ele vai ser utilizado de forma de frações de tempo. Não impede de você utilizar em frações de movimento. Mas como você quer compreender e quer ter, né, uma visualização mais clara e objetiva, quando você analisa por fechamento de tempo, você consegue compreender melhor o que está acontecendo. Então, você vai ter aí, por exemplo, eu quero diminuir os ruídos a cada minuto, eu subo para um gráfico de 5 minutos, de 10 minutos. Então, eu consigo ver a cada 10 minutos qual foi a última cotação dos movimentos realizados. Eu posso visualizar, por exemplo, a cada 60 minutos. Ou seja, durante um pregão inteiro, eu vou ter 8 pontos a serem ligados por uma linha para poder me demonstrar a movimentação do preço no intraday. Ou eu quero visualizar de vários dias. E aí, nesse caso, não importa para mim o que aconteceu durante o dia. Se o ativo caiu, se o ativo voltou a subir, se o ativo caiu muito ou caiu pouco. Não importa. O que importa é a cotação de fechamento de determinado dia em comparação à cotação de fechamento do dia anterior. E dessa forma eu também posso visualizar, por exemplo, das semanas ou até dos meses. Vai tudo depender do meu propósito de análise e por que eu quero realizar na hora que eu for visualizar essas informações. Então, a partir disso, o gráfico de linha ele fica se movendo, né, ele vai ficar oscilando até que aquela cotação, aquela fração seja encerrada e passe para posterior. E aí, nesse caso, ele vai voltar à sua valorização, ele vai ficar movendo, né? Então, você tem aí um gráfico de linha, né, a última cotação parada e uma linha oscilando o tempo inteiro. Ela vai ficar oscilando. A hora que essa hora fecha, ela encerra e passa para a próxima. E aí começa novamente todo esse processo até o mercado se encerrar. Então, tudo vai depender, né, o tanto que ela vai se movimentar, vai depender da análise que você quer realizar, ok? Então, iniciando um próximo movimento, ele encerra e registra a última cotação do anterior. De forma visual, vai ficar mais claro, eu trazendo um exemplo para você compreender melhor. Então, nesse caso aqui, eu tenho a evolução de alguns dias pelo gráfico de 60 minutos, ou seja, pela frequência de 1 hora. A cada 1 hora, ele vai me trazer a última cotação. E dessa forma, eu consigo visualizar de forma extremamente clara e objetiva o direcionamento, a tendência e a última movimentação dos ativos. Então, repare, aqui no eixo de hora, ok? Quando eu tenho o tracinho branco em um espaço, significa que o dia se encerrou e iniciou um próximo dia. Então eu tenho aqui praticamente 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dias de análise. Estão separados por frações de 60 minutos, frações de 1 hora. E eu quero visualizar, como a gente já falou, a última cotação desse período. Então, o que eu quero que você compreenda nesse momento? A utilidade do gráfico de linha e onde ele vai ser usual a partir do momento que você tiver acesso a outros gráficos mais avançados. Então, repare, aqui eu tenho pontos que eu consigo visualizar a partir do
né, no início dessa análise, que esse gráfico abriu aqui, nós tivemos uma movimentação de queda na última hora, depois uma movimentação de alta, uma movimentação de queda, subiu um pouco, que eu tenho um pico aqui, onde é que foi o fechamento, ok? Eu tenho uma outra movimentação de alta, uma pequena movimentação de queda, uma movimentação de alta, caiu um pouco, que eu também tenho um pico aqui registrado, ok? Desvalorizou e depois voltou a subir. Então eu consigo visualizar a partir dos pontos, a partir das extremidades, onde que o ativo teve dificuldade para continuar sua movimentação, onde ele se encerrou a sua cotação, mas eu não consigo ver se determinada hora, por exemplo, se ele caiu, se ele subiu primeiro, se ele ficou parado. Eu não consigo ter esse tipo de informação, mas não é o propósito do gráfico de linha. O propósito do gráfico de linha é eu visualizar justamente esses pontos. Então eu consigo identificar através dessa linha amarela que o ativo está em tendência de alta. Afinal, ele começou aqui, né, há 8 dias anteriores, ele começou aqui cotado próximo a R$ 26, desvalorizou até R$ 25,77, voltou-se a valorizar, passou-se alguns dias se valorizando, e a partir desse momento ele teve uma dificuldade de continuar evoluindo, então a gente vê que está mais lateral, né, essas cotações, e depois começou a se desvalorizar um pouco e fechou a 27,33. Então o que eu estou visualizando aqui que eu quero compreender? Que esse ativo se valorizou de R$ 26 para R$ 27,33 em uma tendência de alta, sendo que eu tenho movimento de alta, movimento de queda, e a tendência nós compreendemos por um conjunto de movimentos. E aí eu tenho uma tendência de altas, formada por movimento de alta, movimento de correção, movimento de alta, movimento de correção. No último momento eu tenho uma tendência lateral, que ele não tem se valorizado ou se desvalorizado de forma representativa. Mas eu tenho recentemente um movimento de queda e uma tendência de alta. E o gráfico de linha vai me proporcionar justamente essa análise. Vai me demonstrar de forma clara, objetiva e sem qualquer subjetividade a tendência do ativo, não como o movimento foi feito. Então é importante a gente compreender que, olha, as extremidades, onde é que eu demarquei, né, com o círculo vermelho, que é a hora que foi se encerrado essa fração. Então ele se encerrou aqui, depois ele se valorizou, se encerrou lá em cima, se desvalorizou um pouco, valorizou um pouco mais, se desvalorizou, valorizou um pouco mais, desvalorizou de forma acentuada, e isso é importante para me compreender. É isso que eu quero compreender com o gráfico de linha. Por isso que ele não tem tantas informações assim, e dessa forma eu consigo colocar vários gráficos desses para poder acompanhar uma carteira de ativos. Seja para me poder buscar uma entrada ou para me acompanhar já posições realizadas. Então, as frequências de análise, elas são importantes para a gente poder visualizar a intensidade desses ruídos. E a partir dessa informação, eu vou, né, fazer a concepção, uma leitura mais precisa, e aí eu vou precisar de informações superiores ao que o gráfico de linha me proporciona. Ele já não serve mais para me buscar uma entrada. Por exemplo, né, onde que ele se movimenta, igual eu mencionei agora há pouco na aula. Aqui, vamos colocar que o mercado está aberto, ok? E a última cotação realizada foi a 27,33. Então, encerrou-se a hora 13, né? Então, essa hora, né, a hora de meio-dia até meio-dia 59 foi encerrada e iniciou, né, o horário, a fração 13, ok? Para me poder ter essa análise. E aí, se esse gráfico se valorizar, ou seja, sair de 27,33 e for para 27,69, nós vamos ter uma linha subindo até aqui, mas ela não vai ficar estática igual está para trás, até que essa hora seja encerrada. Então, às 16h59, 59 vai registrar o último negócio, e assim que surgir um próximo negócio, às 2 horas, na fração de horas, né, de 2 horas do intraday, ele vai registrar qual foi a última cotação
e vai continuar o movimento. Então a linha ela vai continuar subindo ou descendo, ou até mesmo lateral, até que essa hora se encerre. E aí, de acordo com a frequência de análise, é importante eu compreender aqui, nesse momento, a usabilidade desse gráfico. Repare, vamos visualizar a frequência de análise do 1 minuto de Petrobras. Então aqui eu peguei um gráfico durante o dia de Petrobras, em qualquer dia aleatório, para a gente poder compreender melhor os ruídos que ocorrem e quando eu quero uma análise mais clara do que aconteceu. Então, repare que cada ponto, como a gente viu, né, no gráfico anterior, cada extremidade, né, cada pontinho desse, vai representar aqui, cada 1 minuto, qual foi a última cotação que aconteceu. Então eu consigo visualizar que no início do dia, né, às 10 horas, que é a hora que o mercado de ações abre, ok, esse ativo se valorizou um pouco, se desvalorizou, voltou a valorizar, desvalorizou, voltou a valorizar, desvalorizou, ficou um tempo aí, né, de forma lateral, ok? Então ele não estava tendo grandes oscilações e depois começou o seu processo de desvalorização e ele entrou em tendência de baixa. Então, o que é caracterizado uma tendência de baixa? Eu tenho um movimento de queda, movimento de alta inferior ao movimento de queda e o movimento de queda volta a prevalecer. Então eu tenho movimento de queda, movimento de alta, movimento de queda, movimento de alta, movimento de queda, movimento de alta. Então eu tenho uma tendência de baixa bastante clara e objetiva de ser analisada. E eu consigo compreender que Petrobras, a partir de meio-dia, ela entrou em tendência de baixa. Até então ela estava rotando de forma lateral. Ok, não se preocupe tanto em relação a compreender a tendência, em relação à movimentação, que nós vamos aprofundar nas próximas aulas. O que eu quero que você consiga interpretar a movimentação de forma visual que o gráfico de linha proporciona. Então é bastante simples, bastante claro, não tem muito o que se falar em relação ao gráfico de linha, porque ele só tem apenas um dado, que é o dado de fechamento, e aqui eu estou visualizando a cada 1 minuto o que aconteceu. Então eu consigo um detalhamento, por mais que eu não sei no último minuto o que aconteceu, né? Eu consigo visualizar um detalhamento em relação à última movimentação realizada naquele minuto, mas não o que aconteceu durante aquele tempo. Por exemplo, repare o último minuto do pregão. O que aconteceu com o ativo? Olha o tanto que ele se valorizou no último minuto. Foi o que eu falei no gráfico anterior. Se o pregão estivesse aberto, nós temos uma linha tão forte sendo valorizada e essa linha pode continuar se movimentando até que esse minuto se encerre. E essa linha pode começar a cair e diminuir essa intensidade, então ela não marca um pico aqui, ela só diminui de tamanho até que esse minuto se encerre. Então repare que tem muito ruído, né? Então repare que eu tenho muitos picos, eu tenho algumas informações aqui que, dependendo da análise que eu quiser, ela não me traz nenhuma vantagem. E aí eu quero visualizar uma frequência superior, quero tirar um pouco mais de ruído do que aconteceu nesse dia. O que eu faço? Vou configurar o meu gráfico com a frequência de 5 minutos. O que você faz? Clica no gráfico, digita o número 5, aperta Enter, sua plataforma vai atualizar com a frequência distinta. E aí eu tenho agora o gráfico de 5 minutos, por exemplo. Então repare, olha, o tanto de ruído que eu tenho, o tanto de informação, e agora eu tenho informação mais clara. Que eu repare que, principalmente nesses 5 minutos, ele vai me pegar e vai agrupar 5 momentos do 1 minuto em apenas um só. Então, enquanto 1 minuto andou, fechou a R$ 25 no primeiro minuto. Andou, fez 25,10 no segundo minuto. Então vai me mostrar registrado. Caiu para 25,05 no terceiro minuto. Caiu para 24,90 no quarto minuto. Subiu para 25,20 no quinto minuto. Cada frequência de 5 minutos vai pegar apenas o 25,20 e não vai mostrar esse detalhamento. Então repare nessa oscilação que aconteceu durante 5 minutos aqui, ok? Mas o que importou foi que nos primeiros 5 minutos esse ativo caiu. Ele pode ter caído mais, ele pode ter subido antes de fechar, né, fazer esse último fechamento, igual a gente visualizou, né, no gráfico de 1 minuto, mas ele vai me apresentar aqui qual que foi o fechamento nos primeiros
no primeiro 5 minutos de pregão. E aí depois ele se valorizou, ficou um pouco lateral, e repare que a queda eu já não tenho aquele tanto de ruído mais. Vou voltar, olha lá o tanto de ruidinho, o que aconteceu a cada fração de um minuto, e no 5 eu consigo visualizar uma tendência melhor, né, uma movimentação mais fluida em relação ao ativo. Então dessa forma o gráfico de linha ele fica um pouco mais complicado para a gente poder mensurar o nosso stop, para a gente poder posicionar o nosso stop. Ele fica mais subjetivo. E ele não é feito justamente para isso, para você operar. É simplesmente para você visualizar essa direção de acordo com a frequência que você quer analisar. E aí, repare, eu tenho 5 minutos e ele também tem os seus ruídos aqui. Ó. Ele tem menos do que 1 minuto, mas ele acaba tendo certos ruídos. A gente consegue visualizar que esse ativo abriu primeiro para abrir o pregão, subiu, caiu até o final do pregão e na última hora, né, nos últimos minutos, ele acabou tendo uma valorização. Eu quero diminuir ainda mais esses ruídos para ele poder ter uma visualização mais objetiva, porque eu não quero visualizar uma frequência tão curta como cada fração de 5 minutos. O que eu vou visualizar? Eu posso colocar no 10 minutos, 30 minutos. O mais usual, depois dos 5 minutos, é o gráfico de 15 minutos. Você pode pôr 14, pode pôr 13, vai depender da sua análise. Se você quiser fugir um pouco do padrão do mercado, trabalhar numa frequência distinta, ok? Vai ter seus prós, vai ter seus contras. Mas você pode. Então, eu vou colocar no gráfico de 15 minutos, que é o próximo patamar, e repare, como eu já tenho movimentações mais limpas, e foi o que eu falei, o ativo caiu um pouco na abertura. Então, o que o gráfico de 15 minutos está fazendo? Ele está pegando lá no gráfico de 1 minuto 15 pontos específicos, ele está tirando todos os 14 anteriores e está considerando só o fechamento do 15º. Então, tudo que aconteceu para trás, em 14 minutos, não importa. Só vai importar a hora que ele fechou a cada 15 minutos. Então, ele vai tirar todo o ruído que aconteceu. Isso tem os seus benefícios, isso tem os seus malefícios, que é justamente uma gestão, uma compreensão melhor do que aconteceu ali. Mas dependendo da frequência, pouco importa. Se você está querendo visualizar, por exemplo, né, uma operação de swing trade, okay, o que aconteceu a cada minuto não faz a mínima diferença. A cada 5 minutos não faz diferença. A cada 15 minutos começa a fazer um pouco mais de sentido. Tem mais ruído em comparação ao gráfico diário, por exemplo, que vai tirar todos esses pontos, vai transformar todos esses pontos que foram feitos, seja no 1 minuto, seja nos 5 minutos, seja no 15 minutos, e ele não vai considerar essa subida, essa lateralização, essa queda. O gráfico diário vai apresentar apenas essa última cotação aqui e essa última cotação dos dias anteriores. Então, ele vai tirar todo esse ruído que aconteceu durante o dia. Mas o gráfico de 15 vai pegar 15 pontos do gráfico de 1 minuto, tirar os últimos 14, desconsiderá-los, considerar apenas o fechamento do 15º. Ou, se for comparar em relação ao gráfico de 5 minutos, ok? Então, repare aqui onde é que eu tenho ruídos, ele vai pegar quantas frações de 5 minutos eu tenho no gráfico de 15 minutos. Eu tenho 3 frações de 5 minutos no gráfico de 15. Então, ele vai tirar as 2 primeiras e considerar só a última, indiferente do que aconteceu durante esses 10 minutos. Pode ter tido uma valorização, pode ter tido essa valorização acentuada. Vamos colocar nesse pico aqui, a hora que ele se encerrou, essa linha poderia estar desse tamanho. Poderia estar aqui em cima. Então, fez uma linha gigante aqui para cima, nos 5 primeiros minutos. Ok? Nos 4 primeiros minutos, né? Em 1 minuto ela voltou a cair e fechou aqui. Foi a última cotação. Ele só vai me demonstrar isso e não me demonstra essa oscilação. E aí, o gráfico de 15, ele vai pegar e vou ter, olha lá, como é que eu elimino boa parte dos ruídos e consigo ver a tendência mais macro no intraday. Então, ele vai ter as suas funções. Por exemplo, eu quero acompanhar igual eu falei, quero acompanhar uma carteira de ativos, né, através do gráfico de linha. Estou posicionado em 5 ativos no day trade, por exemplo. Quero buscar oportunidades
em 5 ativos no day trade. Primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu quero buscar uma oportunidade é justamente identificar qual que é a tendência do ativo. Depois eu identifico qual que é o último movimento, que ele pode estar em tendência de baixa, igual nós estamos vendo, mas eu posso ter um último movimento de alta. Ele está em tendência de baixa, mas ele está subindo agora. Está no ponto bom para vender? Depende. Onde que vai ser esse topo para eu poder tentar o melhor ponto de venda para ele cair? Ou eu espero ele voltar a cair para eu poder vender? Então, primeiro eu identifico a tendência, depois eu identifico o movimento, e aí eu vou buscar uma precisão ali na minha entrada. Por mais que eu possa fazer uma leitura coerente, né, às vezes a precisão que eu vou buscar pode ser que ela não corresponda a uma operação lucrativa. Mas a primeira coisa que eu tenho que compreender, por isso que o gráfico de linha ele facilita e muito para o trader e investidor que está começando, é saber identificar se um ativo está em tendência de baixa, de alta, ou igual nós temos aqui, né, lateral, uma tendência lateral, ok? E se a última movimentação está fazendo que esse movimento continue, ou se esse movimento está sendo interrompido. Então, eu tenho a concepção do gráfico de 15 minutos, menos ruídos a sendo apresentados pelo gráfico de linha. E aí o mais usual para o day trade, por exemplo, ok? Se eu quero acompanhar vários ativos, acaba sendo tirar esse tanto de ruído, porque eu não vou operar, eu não vou realizar nenhuma operação com base no gráfico de linha, né? Buscar uma entrada com base no gráfico de linha, porque eu perco totalmente a sensibilidade de mensuração. Aí eu preciso ver o direcionamento. Então eu coloco no meu gráfico, coloco no meu monitor, por exemplo, quero acompanhar 8 ativos para mim entrar em 4. Né? Meu meio operacional, assim, eu vou buscar analisar. Então, para mim não ficar com vários gráficos, toda hora eu fico mudando de ativo, mudando de ativo, mudando de ativo, e às vezes eu perco aí o time, né, de algumas análises. O que eu faço? Coloco vários gráficos de linha, identifico a tendência, se essa tendência está permanecendo, se ela está evoluindo, se ela está, né, se persistindo, ou se ela está corrigindo. E aí eu vou e mudo para um gráfico com maiores informações para me buscar uma entrada ali. Mensurar um alvo, ver uma possibilidade, se essa tendência continuar, né, prevalecendo, aonde que esse movimento tende a se encerrar. Ok. E aí, a partir dessa informação, eu utilizo. Então, para o gráfico intraday, é mais usual, nada impede de você usar o gráfico de 1 minuto, mas acaba que ruídos demais atrapalham, né? Não impede de você usar o gráfico de 5 minutos, mas acaba que ruídos demais atrapalham, né? Você acaba utilizando de forma mais usual no intraday para acompanhar diversos ativos, o gráfico de linha de 15 minutos. Se você quer utilizar o gráfico, por exemplo, no acompanhamento de uma carteira de médio prazo, e aí você está posicionado para alguns dias, o gráfico de 15 minutos ele já vai começar a ter ruídos proporcionais a isso. Por exemplo, olha o gráfico de 60 minutos, representa justamente o que aconteceu com Petrobras nesse dia. Então, olha o detalhamento, a profundidade de detalhamento que eu tinha, e aí como é que ele fica insignificativo para essa análise que eu quero ter aqui agora. Por quê? Não importa os ruídos, eu estou posicionado com prazo superior. Eu quero ver, né, uma movimentação mais limpa e mais clara para esse meu posicionamento. Então o gráfico de linha, ele também vai ser utilizado para você acompanhar uma carteira de ativos ou analisar diversos ativos de forma simultânea, para depois você detalhar através de outros gráficos e buscar uma entrada. Então, aqui eu tenho, na última hora, olha lá, na hora 11, repare aqui no eixo de hora, de 15 em 15 minutos, né? Então ele vai acabar não tendo alguns outros minutos, né, aqui por causa do zoom, ok? Para poder fazer a imagem, ok? Aqui, olha lá, eu tenho de 5 em 5 minutos, né? Frações de 5 minutos, ok? E agora eu tenho frações de hora. Então, na hora 11, às 11 horas, significa que esse ativo se movimentou de 10 até as 10h59, às 11 horas, ok? Ele encerrou às 10 horas aqui. Aí ele começou a se movimentar. Então aqui está sendo configurado para poder pegar o horário de fechamento. E aí, como é que eu tenho? Começou 11 horas. 11 horas, 11 horas, está se movimentando. Quando se encerrou,
eu tenho aqui a última cotação. Então, quando fez meio-dia, a última cotação às 11h59, 59 segundos, foi às 26h67. Se eu voltar, olha lá, às 11 horas, se eu pegar, 26h67. Então, ele está pegando apenas a última cotação. Então, quando eu tenho 10, né, a movimentação lá às 10 horas, ok? Significa que o pregão abriu 10 horas, ficou cotando. 10h59, 59 foi a última cotação que ele saiu. Às 11 horas, para esse gráfico, esse ponto, né, fica parado, vem a próxima, ele vai ligar um ponto com o outro. Ok. Então eu tenho aqui que às 10 horas, 10h59, 59, a última cotação realizada foi mais ou menos 26,70. Se eu voltar lá no detalhamento, ó, 10h50 foi aqui, 10h59 foi aqui. Bora lá. 26 foi mais ou menos aqui. 26,70. Então repare que depois disso começou a hora 11 horas. Né, a hora 11. Então repare que até ele fechar um pouco mais abaixo do que a hora anterior, repare que ele veio trabalhar aqui em cima. Ele veio cotar lá em cima. Ó. Na hora 15, né, no minuto 15 eu já consigo ver. 5 minutos consigo ver o detalhamento. Então ele fechou aqui às 10 horas, é aquele ponto que eu tenho lá naquele gráfico, mais superior. Então ele subiu, depois caiu, em meio-dia, 11 horas, né, 11h59, 59, ele fechou aqui, às 26, 10h67 mais ou menos. Então, olha lá, eu tenho ele fechando aqui. Então, eu não perco a sensibilidade que ele subiu, mas isso para mim não importa, estou visualizando uma amplitude macro. E é essa a importância que eu quero ter para o gráfico de linha. Então, o que a gente viu nessa aula? Que o gráfico de linha, ele proporciona uma visão mais clara e objetiva do movimento dos preços. O gráfico de linha, né, também vai ser utilizado para acompanhar de forma simultânea diversos ativos, porque eu só quero ver só isso. Né, a direcionamento, a tendência, o que está acontecendo. Detalhamento eu uso outro tipo de gráfico. Mas ele, por mais que você, quando começar a aprofundar, quando você tiver mais teoria, quando você tiver mais prática, quando você tiver mais experiência no mercado, por mais que você vai utilizar aí o gráfico de candle ou o gráfico de Renko para suas operações, para sua entrada, você também vai utilizar esse gráfico mais simples para fazer esse acompanhamento dos seus posicionamentos, né, de diversos ativos, como no swing trade, position trade, opções, por exemplo, ou várias ações, vários ativos que você tiver posicionado durante o day trade também. O gráfico, né, ele é mais usual, né, utilizar o gráfico configurado em frações de tempo. Então, frações de 1 hora, frações de 5 minutos, frações de dias, frações de semanas, ok? Então, mais usual para o day trade, 15 minutos. Mais usual para um swing trade mais curto, 60 minutos. O mais usual para um swing trade mais longo, vou usar o gráfico diário. Configuração, só quero ver o fechamento do último dia. O mais usual para position trade, né, a movimentação mais longa, vou ficar em meses posicionado, eu vou utilizar o gráfico, né, a configuração semanal, para me poder ter pelo menos uma sensibilidade do que está acontecendo, porque senão se eu pegar do mês, ele vai ficar ali dias e dias oscilando, eu não vou ver a última cotação, vou ver o que está acontecendo. Então preciso até um pouco de sensibilidade nessa análise, mas não tanto detalhamento, ok? E por último, né, esse gráfico, por ele ser mais didático, né, por ele ser mais fácil de interpretar, né, ele é mais utilizado pelos investidores iniciantes, né, para entender e compreender, né, a análise de movimentação e tendência dos preços. Obrigado por assistir mais uma aula e até a próxima.